E o depoimento do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que aconteceria nesta terça-feira, foi adiado pela Polícia Federal. A PF atendeu ao pedido do próprio general, que também solicitou acesso aos autos da investigação. Ainda não há uma nova data para o depoimento do militar. A investigação da chamada ABIN paralela visa esclarecer se Heleno tinha conhecimento das ações ilegais supostamente realizadas por Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. Piotr. O caso, eu só vou ficar no caso dessa investigação. De novo, é transparente, está tudo sob sigilo. Os advogados, por exemplo, de mais esses presos agora condenados pelo Supremo, tiveram acesso à defesa? Puderam? Não, não puderam. A gente está vendo essa reclamação já de muito tempo. E a Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria, no mínimo, defender o direito dos seus associados, no caso, os advogados. Tá tudo bem, deixa por lá, fica por isso mesmo. Então, é difícil falar. Esse tipo de condenação vai acontecer mais vezes, até que haja uma intervenção em nome apenas do devido processo legal, do direito à ampla defesa, do que está preconizado na Constituição e no Código Penal. Enquanto não houver isso, a gente só vai noticiar aqui e vamos lamentar, e vamos criticar, mas quem poderia estar fazendo mais, no mínimo para defender, só isso, eu não estou nem trazendo caso a caso aqui. Até porque também, em boa parte desses casos, a gente ouviu que os advogados não conseguiam fazer a defesa porque não havia individualização da conduta, ou seja, eu vou defender meu cliente sobre do que exatamente ele está sendo acusado. E houve vários casos em que, por exemplo, usou-se o homônimo, na verdade a informação era de um homônimo e não voltou atrás, e casos também que o sujeito não estava onde o processo dizia que ele estava. Nada disso parece ter demovido, por exemplo, seja o ministro Alexandre de Moraes ou outros ministros, a reconsiderar todo esse processo. O processo, eu estou falando do julgamento de todos os acusados do dia 8. Apesar de ter uma série, isso está eivado de erros processuais. E não sou eu que estou dizendo, os juristas todos estão dizendo isso, mesmo os que têm tendência à esquerda, que têm, do ponto de vista de análise política, são mais próximos do que se chama de progressismo, os que são favoráveis a desencarceramento, essas coisas todas. Essa gente está dizendo claramente que isso está eivado de erros processuais. E mesmo assim está continuando. Essa é a diferença entre ditadura e arbítrio, porque a ditadura é até em algum momento previsível, o arbítrio não é. É um pouco pior do que está acontecendo. E nada, eu não vejo uma reação firme da OAB, primeiramente, para defender apenas os advogados. Deveria fazer muito mais, na história da OAB já está escrito isso, que ela já fez muito mais, não faz, se omite do processo, e do Senado da República, porque se tem alguém que seria, digamos, uma espécie de corregedor do Supremo Tribunal Federal, embora com alguma limitação, que é exclusivamente para processo de impeachment de ministro supremo, mas também pode fazer alteração de lei, e isso está tudo muito lento, é o Senado da República. E essa gente toda fica em silêncio. É um silêncio constrangedor.